traz o conhecimento de Deus através de vocês. Deus manifesta em você porque você é um servidor e serve a Cristo. O objetivo da leitura embaixo diz assim: ajudar os estudantes a entender como servir a Jesus em gratidão, em triunfo, em integridade, sem jamais deixar de valorizar as virtudes da humildade e da transparência. É que nós iremos estudar. Se você estudou, você vai nos responder as perguntas. Por que o privilégio de receber a Cristo? Alguém que faz alguma coisa que não tem nenhum sentido, fica até inútil. Que graça tem você fazer uma coisa que você não aproveita daquilo que você faz? É, irmão? Não tem sentido nenhum, você fica neutro. É igual o vento, vai para lá, vai para cá, e nada tem sentido. É igual o sino. Ele toca, acabou. Que sentido? Aí diz a parte nenhum. Agora você tem que ter um sentido. Por que servir o privilégio de Deus? Mas por quê? Então a resposta vai acontecer. Várias respostas. Uma dessas que diz assim: mas por quê? Porque Deus cuida de nós. Ele zera para você. Logicamente, isso é um privilégio que você tem de servir a Deus. E Deus cuida de nós. E além de cuidar de nós, Deus não nos separará. É bíblico. Ele diz que Ele não nos deixará. Outro privilégio. A gente não vai dizer todos os privilégios que você tem de servir a Cristo. Logicamente, desde o momento que você serve a Deus, você já começa a desfrutar, gozar do privilégio que Deus tem para conosco, para com o teu povo, para com a igreja, que já começa por aí. E nós vemos aqui no estudo da lição, e ela vai nos instruir, vocês vão responder, porque eu não sei que o mestre, o professor é Jesus. Mas lendo, examinando a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. É Deus falando com um povo que serve a Ele, um povo que sente esse privilégio de estar aqui. Até mesmo a palavra de Deus diz assim: mais vale você um dia só aqui na casa de Deus, um dia, do que você viver lá fora 1000 anos. Aí você compara 999 anos para um dia, mais uns dias, é muito grande você ficar lá fora sofrendo as consequências. Então o valor do mundo não é comparável. Um dia só que você vive na casa de Deus. Esse privilégio é muito grande. É um tamanho enorme que você não pode calcular. Paulo, ele preocupava muito com a igreja. Muito mesmo. Com o povo da igreja. Com os irmãos da igreja. De servir a Cristo. De ter esse privilégio. Tanto é que ele preocupava tanto que ele sofria com isso. Ele ficava angustiado com a igreja, porque o que ele queria? Que a igreja servisse a Deus, que agradasse a Deus dos seus privilégios, e com isso trazia sofrimento para ele, angústia. Mas nada disso abateu Paulo com essa situação. Será que nós poderíamos dizer a mesma coisa nos dias de hoje? Se Paulo falava com o zelo que ele tinha com a igreja, a mesma pergunta seria para nós no dia de hoje. A lição nos ensina dessa forma. Paulo preocupava. E porque nós, o apóstolo Paulo, e nós na igreja de hoje, o mesmo tempo do passado, que é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus, que você tem o privilégio de servir a Ele, mas de que forma eu estou servindo a esse Deus, em Jesus? É a preocupação de Paulo, a lição vai nos ensinar. Uma preocupação esta. A palavra de Deus, ela nos ensina a Deus falando contigo, conosco. E muitas das vezes a gente preocupa, sabe por quê? Não foi o que o Paulo fazia. A gente preocupa, de que forma? Às vezes a gente pensa: meus irmãos, vamos estar preparados? Estuda a lição? Então a igreja preocupa, mas não estudei. Você tem a lição? Também não tenho a lição. Você adquiriu a Bíblia? Também não tem a Bíblia. Certa feita foi eu estava em determinado lugar, o irmão nem sabia que ele ia trazer a mensagem. Aí foi convidado para dar a mensagem, ele só procurando que alguém poderia prestar a Bíblia para ele. Como que ele está? Como está servindo a Deus? Não tem conhecido nenhuma Bíblia, não tem. Então a igreja, o apóstolo preocupava com isso. E por que nós também não podemos preocupar com a nossa igreja? Será que eu quero ser egoísta? Só quero para mim? Só eu que quero ser salvo? Falo e vejo os irmãos sem a Bíblia, ou sem a lição, assim de um jeito banal. É que o Paulo, o apóstolo, preocupava com a igreja. Ele sentia muito, ele queria ter notícia. A primeira pergunta vai dizer isto. Então o objetivo está dizendo: ajudar os estudantes a entenderem como servir a Jesus. Como é que você vai servir a Jesus
sendo ensinado sem uma lição, sem uma Bíblia. Aí vem uns pregadores aí de fora, aí fala tão bonito, mas tão inspirado, assim, que nem de Deus não é, mas Deus usa a Bíblia para falar. E cada conquistando o irmão, mas aí para cada igreja. Ela tem profecia, não é profecia que ela tem, ela examina e fala daquilo que ela aprendeu da Bíblia. Só que muitas das vezes não cumpre. Nós vemos isso aí, relativo que nós estamos vivendo. E com isso Paulo preocupava a igreja de Cristo. Não era a igreja de Paulo, é a igreja de Deus. Ele queria que todo mundo tivesse esse privilégio de servir a Cristo. E o objetivo aqui está dizendo como, de que forma? Então a forma é esta: examinar, estudar. Quanto mais você estuda, você aprende. Se Testemunho de Jeová não fala muito comigo, que quando vir na porta eu dou só corda. Quando eu acabo de dar corda, que eu só pergunto assim: essa Bíblia eu não conheço bem, mas essa Bíblia é verdadeira que você dando para ela na mão? É verdade mesmo. O que vocês dizem? Ela é verdadeira, que é Jeová e Jeová é. Mas tem Apocalipse, aí tem que começar a entrar. Mas como que é verdadeira, sendo que tem isso aqui dentro da Bíblia, você diz que é verdadeira, mas não fazem. Então eles falam comigo. Sem isso eles não fazem, sem isso eles não cumprem. Você diz que é verdadeira, e agora como é que fica? Como é que fica? Então vamos entrar no assunto. Aí a deixa de horas de conversa, aí fica muito tempo, mas tem lugar, tem horas e horas, tem tempo disponível para falar com a pessoa, porque a pessoa fica totalmente perdida no assunto. Por quê? Porque quando você examina a palavra de Deus, você tem assunto bíblico que Deus traz para você. Então é outro privilégio de você argumentar com alguém que quer te levar ao conhecimento da palavra deles, não de Deus, ao contrário, né? Eles começam a vacilar no que Deus está dizendo. É uma colocação. Então nós vamos ver aqui, nós vamos ler tudo, porque o tempo é curto e a lição são 6 perguntas. Vamos falar, tudo é essencial, tudo tem um valor muito elevado para nós servir a Deus. Ainda mais aqui no texto, diz que graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a franceza do seu conhecimento. Ainda mais sobre o privilégio de você servir a Cristo, diz Deus que você é considerado como um perfume, um cheiro suave da presença de Deus quando você serve a Deus. Outro privilégio. Às vezes você nem percebe isso, mas quando a pessoa serve a Cristo, tem esse privilégio. Você passa em determinado lugar, você sabe muito bem, é do nosso conhecimento. Quem é que não gostaria de ter um bom perfume? Usando um perfume, quando você passa, você está cheiroso, é muito bom. Então a palavra de Deus consegue isso, o perfume, você passa e alastra aquele perfume, e alguém olha e Deus para você com o perfume. Diz a palavra de Deus, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Você conhece a Deus e tem esse privilégio que Deus fala: você é um perfume para mim. Se eu gosto de um perfume bom, Deus também gosta de você como se fosse um perfume para ele, desde que você dedica a servir a Deus. E para fazer isso é difícil? Não. Só lendo a palavra de Deus, conhecer, e Deus nos instrui. A igreja de Cristo não se deve deixar abater pelas circunstâncias negativas que se lhe apresentam. O sofrimento faz parte da vida cristã. Paulo tinha no corpo as marcas do sofrimento por amor ao Evangelho. Enquanto ele tinha as marcas do Evangelho no seu corpo, Deus tinha ele como um cheiro suave, como um perfume que alastrava no mundo. Então o prazer de Paulo é mostrar no mundo a palavra de Deus, a igreja de Corinto, e muito mais, Deus estava acompanhando o seu trabalho, e um privilégio maravilhoso que Deus tem e continua tendo com o seu povo aqui na terra. Mas é mistério que Deus coloca vocês agora aqui para levar essa mensagem lá fora, que está precisando da palavra de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos passar pela primeira pergunta e quero ouvir de vocês. Nosso querido prefeito Roberto, ele tem aqui uma solução da palavra. A respeito desse texto que o senhor leu, fala assim: o sofrimento faz parte da vida cristã? Sim, faz parte. Mas eu estou dando pergunta aqui para todo mundo: quem quer sofrer aqui? Ninguém quer sofrer. Porque não é bom sofrer, né? O que traz sofrimento para a gente? Traz dor, né? Traz tristeza, traz angústia, uma série de coisas, né? Só que o texto diz aqui é que a igreja vai ter momentos que ela vai sofrer, vai passar por perseguição, vai passar por lutas, por dificuldade, né? E Paulo estava passando por isso com a igreja, né? Ele tinha um líder lá dentro da igreja, tinha ausência do líder, né?
Nada, presbítero Roberto, obrigado a ti. E ainda mais nós devemos colocar no exame da palavra de Deus. Deus disse assim, que o nosso sofrimento se produz em duas causas. A primeira é que nós pecamos contra Deus. Fomos desobedientes lá no princípio do jardim do Éden. Deus já colocou esse sofrimento. E nós devemos olhar para isso, porque o segundo sofrimento agora, eu estou te purificando, para que vocês passem desse sofrimento e tenham uma vida eterna. O primeiro sofrimento é Deus te purificando. Por quê? Porque quando ele pegou que Deus não fez que a mulher sofresse aqui na terra e a descendência não são deles, o sofrimento vem vindo. E Deus diz, olha, você homem, vai trabalhar na terra, você come o seu pão, tá? Agora não vai te dar de graça, não, você vai trabalhar. Do suor do teu rosto, você vai comer o seu pão todo dia. Isso falou para o homem, não estou falando referente à mulher, não, estou falando para o homem. Sofrimento grande. São 3 sofrimentos que Deus deu para a pessoa. O primeiro, o sofrimento não foi tão pesado para o homem, não. Você vai lavar a terra porque você pecou. Você desobedeceu a Deus. Você lava a terra e o suor do seu outro vai comer o pão de cada dia, tá bom? E chegou uma mulher com ela, que enganou Adão, que era Adão falou, foi ela que me enganou. Aí ele jogou a culpa nela. Ele falou, como você enganou Adão também? Que eu falei que não faça o que você fez e hoje a humanidade está fazendo coisas para agradar a Deus. Ele falou, agora você é um pouquinho maior do que a dele. Você, mulher, você pecou um pouquinho maior. Você agora com dor vai ter filho. O homem passa por isso. Você com dor vai ter filho. E desde que a sua dor, desde que você nasce, vê o tempo dela que vocês conhecem, assim sofrendo. Vem a dor, aquela cólica, vem ter um tempo. E depois daquele tempo, vem o filho, 9 meses a minha mulher carregando. Todos os homens, você vê que todos os homens têm um carinho. Você pode olhar que é verdade, é bíblico. Quando a mulher está grávida, que vai entrar no homem, todo mundo deixa ela entrar primeiro. Alguém tem que segurar na mão dela. Vamos falar porque ela é mais fácil. Sabe por quê? Porque desde o começo do mundo tem vindo. O homem tem aquele carinho, se ela está dentro do ônibus lotado, é preferência mais porque a mulher está grávida. Alguém já levanta o lugar para ela. Sempre assim, você pode ver que é desde o começo. Aqui Deus diz agora, você é mulher. Quem coisa fez Adão pecar. O primeiro pecado de Adão foi grande. Você é um pouquinho maior, você vai sofrer mais. Então ela sofre com dores, sempre no tempo dela, e você não divide seu sofrimento, depois vem o filho, depois cessa o tempo e vem sofrimento. Você vê que pesou um pouco mais. Ainda falou para ela. Agora você domina para ela. Você pecou para ele. Então, mas Deus deu uma liberdade para os dois, que aí ele deu o obter a vida eterna para os dois. Aí vem para a serpente um sofrimento maior ainda. Para você agora causa de tudo isso. Você sabe disso. A culpa maior é para você agora. Você não tem direito nem à vida eterna. Você vê que coisa, não é? O inimigo, a serpente, você não tem. Os dois têm. Vai trabalhar, vai viver a mulher ou vai viver através do sofrimento. Mas a serpente que fez os seus dois pecarem, nem salvação você tem. Você sabe o que vai acontecer com você, serpente? Vai arrastar o seu vida para a terra e vai comer o pé do pão. Até que Jesus volta e você será lançado no fogo e queimado. Dá as oportunidades de Deus para mim, o homem, para a mulher, você, essa oportunidade de ser salvo. Mas só que as dores, as consequências disso aqui que está dizendo, servir a Cristo é um privilégio, porém não é fácil, que não é fácil, já vem desde a fundação do mundo, por causa da desobediência do homem. E às vezes você fala, mas eu quero purificar, eu não quero ir ao lado daquela serpente que eu não, eu quero ser salvo. Se caso não tivesse o privilégio de servir a Cristo, está ao lado dela. E ela não tem direito à vida eterna, não. Ela está condenada à terceira colocação de Deus em cima dela e que nunca ela vai ser salva. Né? Ou vocês acham que a serpente vai ser salva? Acho que não, né, presbítero? O diabo vai ser salvo. Né? O diabo está enganando todo mundo, tentando puxar para o lado dele. E você está purificando. É com dificuldade, com dores, com sofrimento, aperfeiçoando para que você seja salvo. Entende? Ele agora está desde o começo, quando ele entendeu servir a Cristo, é um privilégio, porém não é fácil. Paulo deixa isso claro, bem claro. E para a igreja, que nós estamos aqui, ajudar a amada igreja a ter esse privilégio de ser salvo. Não ir após o lado do inimigo, mas ao lado de Cristo. Já vamos ver a primeira pergunta, vocês vão responder. E nós vamos ver, olha, a primeira pergunta diz em 2 Coríntios 2, 13 a 14, 1 Coríntios 5 e 18, e o item 1, ela diz assim, e responda, devemos ser gratos ao Pai somente nas circunstâncias favoráveis? Isso fica a sua resposta. Quem diz aí? Resposta individual, né? Para cada um, a pergunta fala, é fácil, se está bem, né?
tão verdade como nos diz, afirma aqui. É fácil servir a Deus, muito fácil, quando diz assim no texto: prestar gratidão a Deus quando as coisas estão bem, quando as finanças estão em ordem, quando a saúde está, estas são controle, e quando não há grandes preocupações. É fácil. É uma pergunta que eu pergunto a vocês: será que alguém nasceu, viveu anos de vida, nunca teve um sofrimento na tua vida material? Se ele nunca teve, então acaba servindo a Cristo. Agora é você. Na hora que vê o sofrimento, no decorrer dos anos de sua vida, agora não se vê mais do que agora está sofrendo. É assim que funciona? Então a pergunta dizendo: devemos ser gratos a Deus somente nas coisas quando corre bem? Mas voltei a dizer agora há pouco, que eu falei lá no Jardim do Éden, o sofrimento desde aquele tempo. Quem é que diz: olha, eu vivi 60 anos, 70 anos, 40 anos, 20 anos, que não teve um sofrimento? Quem? Eu acredito que esse sofrimento é a quantidade de Deus por causa do pecado do homem. Deus diz: não faça, mas eu faço, então você paga o preço. Então já vem vindo para toda a humanidade. Então a pergunta é dizendo: servir a Cristo em momentos, tudo que corre bem na minha vida, não me falta nada, eu estou muito bem. Então Deus está me dando, eu vou para a igreja a hora que eu quero, a hora que eu quero, ter um conforto para ele voltar na hora que eu devo ir. Isso é gratidão de Deus? Você está purificando a tua vida para com Deus? Mas é fácil, não é? Aí quando vem, você não está preparado. Eu tenho tudo, não me falta nada, estou bem abastecido. Então agora vou para a igreja todo o tempo, porque também tenho o meu conforto total. Então não estou preparado para quando vier as consequências da vida, para poder ir na igreja. Sabe por quê? Estou acostumado também. Quando vem aquele momento difícil, você fala: não vou. Eu tinha isso, não tenho mais. Isso é uma experiência própria que a gente tem assistido. Além de ser bíblico, a gente tem assistido, vivido e vendo essas coisas acontecer. Não é isso, presbítero? A gente conheceu várias pessoas de irmãos da igreja, quando estava bem, estava sempre lá, fazendo de tudo. Eu não quero dizer que vocês conhecem também uma certa pessoa que era até consagrada a igreja, estava tudo bem. Quando as coisas começam a mudar um pouquinho, não vai mais para a igreja. Chega, faz visita para ele: eu vou um dia. Eu vou um dia, só que esse dia não chega. Eu não quero nem citar dessa pessoa, mas infelizmente me é doído dizer, mas a palavra de Deus tem que dizer, sabe? Porque o apóstolo sofria angústia por isso, porque ele tinha que falar, para que essas consequências do pecado não venham atingir o povo de Deus no dia de hoje. E quando não se fala, quando não alerta as pessoas para se preparar, nos momentos fáceis e difíceis, as pessoas invadem as coisas contra a palavra de Deus. Duas pessoas que eu vi com meus olhos, um grande amigo meu, congregava com a gente, ele passou por isso. Estava na igreja, tudo correndo bem, as coisas começaram a desandar um pouquinho, aí ele começou também a acompanhar as coisas do mundo. Eu falei: irmãos, vamos para a igreja congregação, um dia eu vou, e eu sei que eu estou errado, que nem congregando eu estou, mas eu vou um dia, só que esse dia eu não ia. Vamos, irmão, para a igreja com a gente? Um dia eu vou. Eu sei que eu estou errado com Deus, porque ele sabia que ele estava errado. Ele falava assim: sabe o que aconteceu com ele? Infelizmente, ele veio do carro, as pessoas fazendo um negócio muito errado que ele começou a fazer, desfazendo da palavra de Deus, as pessoas atrás dele, ele entrou numa casa dirigindo, fugindo das pessoas, morreu no carro, atirou o homem e matou. Morreu e deixou a palavra de Deus. Então um dia eu vou na igreja, falava: só que o dia chegou. E agora? Então a gente passa para a igreja do ir, fala isso, mas requer que fale, para que nós não olhemos para essas coisas e não deixem ser levados só pelas coisas: eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Mas quando vem as coisas difíceis, você não está preparado para poder enfrentar. E agora como é que fica? Então aqui a palavra de Deus diz que nós devemos servir a Deus, não tão somente ser grato a Deus, não somente nas coisas que estão fáceis no nosso viver, mas em todo momento da sua vida. É no emprego, é fora do emprego, é na saúde, é fora da saúde, é em todo sentido. Sabe que eu disse agora no texto em cima? Porque Deus cuida de você, Deus cuida de nós, Deus não deixará nós. E por que você deixa Deus quando você está num momento difícil? Porque não ajuda. Então nós estamos passando a lição, segundo o apóstolo passou por isso, e diz a palavra de Deus, que no corpo do apóstolo Paulo estavam as marcas do sofrimento na vida dele, mas ele não deixou de ser elevado pelas consequências do pecado e não deixou de servir a Deus. Alguém quer dizer mais? Vamos na segunda pergunta, que o tempo ali está passando tão rápido que não temos tempo de falar mais algo que devia ter falado.
Se não tem, a segunda diz assim: que realidades sobre o triunfo o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, 14, nos revela? Resposta com base no versículo mencionado no item 2. Que realidades sobre o triunfo o texto de 2 Coríntios nos revela? Diz, meus irmãos, responda a pergunta. Vocês da lição que estudou, vamos aprender junto com a palavra de Deus. Alguém quer dizer que realidade sobre o triunfo o texto de 2 Coríntios nos revela? Em primeiro lugar, alguém no tema, diz a palavra de Deus: o triunfo não é por conta de nossa força. O triunfo não vem do homem, não é. O homem pode ser o que for, graúdo no texto, quer dizer, nos seus bens materiais. Ele pode ter tudo que ele acha que deve ter. Pode ter. Nós temos recentemente uma pessoa de um nível bem alto, que era uma chefe da nação, se achava poderosa. Eles viram por ela um exemplo, é a verdade, a realidade. Ela tinha todo o poder, que era chefe da nação. Caiu por terra. Foi isso? A presidente foi tirada de lá. Porque isso não vem de nós. O triunfo da palavra de Deus não é eu que tenho. Não tenho nada. Se não for por Deus, você não tem triunfo. Você não, jamais vai alcançar esse triunfo dado por Deus. Mas de quê? É porque você serve a Deus, é temente a Deus, e esse triunfo chega até você. Que realidade sobre o triunfo o texto de estudo nos mostra? É Deus colocando na tua vida, porque você tem o privilégio de servir a Deus. Você busca Deus em toda a sua vida, não importa o que seja, no sofrimento, na riqueza, na bonança e na pobreza também. Então diz a palavra de Deus que isso é por conta da minha força. Eu posso ter muita coisa, mas não vem de mim mesmo. Vem de Deus quando eu espero Deus operar na minha vida, então eu sou triunfado por Deus. Não vem dentro de nós, mas dentro do triunfo vem de Deus. A alegria vem no choro, na saúde, na doença, na prosperidade e na adversidade, na provação, em todas as coisas. E o que você faz além disso? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Sou rico, eu venci, graças a Deus. Sou pobre, mas eu venci, porque Deus diz que em todas as coisas nós devemos dar graças a Deus. Por quê? Porque vem dele. Uma ou outra que quer ter palavra de igreja, estudando a palavra de Deus, nós falamos um pouco no Diário do Éden, é tão fácil, mas às vezes não passa para perceber. É isso aqui. Eu fiquei pensando assim: por que Deus é Deus? E por que quando algo de mal vem para uma pessoa e Deus deixa acontecer? Às vezes com uma pessoa, não falando um pouco de Deus, quando Deus está aqui, eu olho, observo a casa de Deus, sempre, nós nunca vem dizer, um jovem baleado, matado, mente, porque está aqui na casa de Deus, Deus está sempre guardando, Deus não deixa. Mas não mudamos constante, assim, acontece isso numa balada qualquer lá fora, acontece. A fulana morreu, porque houve um tiro, uma briga e tal. Mas por quê? Agora eu pergunto a mim mesmo: por que isso acontece? Uma pergunta, essa pergunta, a resposta é essa. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é tão grande, mas é tão grande que nós devemos entender a sabedoria de Deus, que quando Deus fez uma mulher, Deus fez algumas coisas e continua a revela todas, sabe o que é? Eu fiz você. Sabe uma coisa? Existe o mal e o bem. E eu vou te dar uma liberdade essencialmente. Você é livre. Você faz o que você quiser. Mas tem uma coisa que eu vou dizer para você: tem que conhecer o que é certo e errado. Esse é errado, esse é certo. Você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve fazer isso, ele está sabendo o que deve fazer. Mas como Deus deu o arbítrio livre para a pessoa vai numa balada, num lugar que Deus não manda ele ir, o outro vem e faz uma briga lá dentro, mata ele. Mas Deus fala: eu bem podia segurar, mas eu dei a para você. Você procurou, você achou. Você procurou, você colheu. Entendeu? Então a liberdade que Deus deu para a pessoa foi essa. Você conhece que não deve matar, não deve roubar, não deve nada disso. Se você pensa, eu não vou pôr minha mão na tua mão, segurar para não queimar. Mas quando você tem um privilégio de ter a Deus, que é mais outro privilégio, quando alguém faz isso com você, você fala: isso que você está certo. Você vê a diferença? Aí Deus me fala: o cheiro, abrange a diferença. Eu falo de outra experiência que aconteceu na vida da gente. Eu falo aquilo que a gente passou, tem passado e pode passar com você também. Não é isso? Então Deus deu a mente livre, ele fala o que quer, porque ele não tem conhecimento. Ele sabe que não pode. Tanto é que ele faz uma coisa errada, ele se cuide das leis materiais. Não é isso? Mas o pecado sempre Deus está dentro.
Não tem por onde fugir. Não tem por onde. Ele tem que se fazer para um lado, ver qual o próximo ele começa a tremer. Mas Deus vai te ver, o que você fez lá, tudo. Né? O Jonas está aí. O Jonas escondeu lá por baixo do mar. Eu estou te vendo. E você e a pessoa que vai se olhar, já aprende aqui a palavra de Deus. Outro privilégio que você tem, como ele sempre está triste. Tantas coisas acontecem, nem imagina quantas coisas alguém atrás de mim, na minha frente, ou na tua frente, seu trabalho fora, querendo fazer alguma coisa errada. Deus fala, não pensa mal. Ele tem um privilégio muito grande. Eu trouxe minha filha diz assim, que em todas as coisas, mais do que vencedor, você vence. É um privilégio grande que você tem, você para com Deus. Não é isso? Então você coloca o privilégio que você tem. Então, o valor é desse tamanho, um valor muito grande. Um perfume que alastra toda a terra. Olha, tem que fazer uma coisa, mas não consigo. Tem que fazer algo para aquela pessoa, mas não consigo. O anjo do Senhor está ao seu lado, invisível. Não é isso? Então coloca um privilégio muito grande que você tem, o privilégio de servir a Cristo. Quantas vezes você tem passado um momento difícil na vida e alguém que é o anjo do Senhor está ao seu lado, te guardando, te protegendo. Você não pode adquirir tudo que você quer, porque Deus sabe o que é bom e o que não é bom. Ele coloca segundo o querer de Deus e você aceita e dá graça para aquilo que você recebe. Alguém quer dizer alguma coisa para ele? Sim. Dando essa segunda resposta, Paulo fala sobre esse triunfo, devemos atentar para as outras realidades. Em primeiro lugar, o triunfo vem de Deus, de Cristo. Ele nos conduz em triunfo. A igreja é vitoriosa, mas não por conta de suas estratégias ou esforços. Ela pode ter capacidade teórica e prática, mas isso de nada valerá se não for conduzida por Jesus. A nossa força não veio de dentro de nós, mas de Deus. É Ele que nos dá a vitória. Então, todas as vezes que a igreja se propõe a fazer alguma coisa, com a liderança, os líderes, né? Eles falam, vamos fazer isso, vamos fazer esse trabalho, vamos lá, e vamos, né? E tudo isso é teoria. Né? A gente pode até tentar colocar em prática, mas se a gente não tiver Deus na frente, eu falo, irmãos, se Deus tiver nesse projeto, com certeza a gente vai conseguir vencer. Mas se Deus não tiver só a gente, já era. Né? É batalha perdida. É Cristo que nos conduz a isso. E em segundo lugar, o triunfo é permanente, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Cristo nunca perdeu. Né? A gente nunca viu Cristo perder uma batalha. Né? Agora, se nós tivéssemos Ele, já era. Agora, quando Ele está junto com a gente, esquece. É vitória na certa. Né? Porque a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda, que nos conduz. Então, mais constante triunfo. Da alegria e do choro na saúde da doença, na prosperidade, na adversidade, na aprovação da eleição. Então, Deus ele tem todos os planos, né, dele sobre a nossa vida. Né? A gente às vezes faz os nossos projetos, as nossas coisas, mas se Deus não realizar, então Deus tem que estar fazendo todas as coisas na nossa vida. Obrigado, presbítero, não colocando as palavras, mas foi inteirante dizendo assim, você sabe disso, tudo que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu posso fazer. Só assim, né? Acho que não deu certo, não é na minha força, não é na minha capacidade, não é pelos meus estudos, que eu vou adquirir tais coisas, vou fazer isso aqui, vamos. Mas a Bíblia fala bem diferente. O que ela diz? Primeiro buscar a de Deus. E mais a gente diz, tudo que quiser, se Deus quiser, eu vou fazer. Sempre Ele. Então a gente coloca a minha força, as minhas forças. E eu posso fazer. E eu vou fazer. E Deus não permite que se faça, que não permite que se agora pouco. Não é nossas forças. Tudo tem sua validade. Mas chegando a determinado ponto, aquelas validades que ele tem, pelas forças que ele está fazendo, realizando, vai cair por terra. Por quê? Porque sempre o eu é eu. E Deus está do lado, mas eu posso. Eu sem Deus não sou ninguém. Só que Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. Mas eu mudo. Eu falo que vou para tal lugar dia tal. Eu vou se Deus quiser. Se não for, eu não vou, mas eu falo que vou. Mas eu chego no dia, inverte aquela viagem, nada feito. Ué, ele disse que eu ia, o Alberto está me esperando. Ué, você falou que viria aqui, eu estou esperando, você não veio, né? Não é certo. Porque eu achava que eu poderia fazer aquilo. Mas eu sem Deus não sou nada. Em primeiro lugar, Deus está sempre vivo. Primeiro busca de Deus, as demais coisas, envolvendo tudo que você vai fazer, pode
permissão de Deus. Se Deus vê que é necessário você fazer tais coisas, você vai fazer assim. Você busca o reino de Deus, mas não deu certo, meu Deus. Eu pedi a sua direção para saber que não deu certo, porque eu sei que vai acontecer lá na frente. Eu não permito ser meu servo. Você oferece gratidão para mim. E por que agora eu vou deixar você fazer uma coisa que eu estou vendo que não vai ser bom para você? Aí Deus tira. Aí você fica até angustiado, né? Eu queria, mas eu estava ansioso para fazer tais coisas e não deu certo. Eu falei, não, é para o seu bem. Aí depois lá na frente, você fala assim, eu dou graças a Deus porque Deus me livrou. Aí Deus assim, tudo dá graças. E às vezes não dá, só dá nas coisas, estou dizendo aqui, só as coisas que me favorecem. Estenda as coisas que me favorecem, vem de Deus. Tudo que você tem, alcançou de bom, vem de Deus. Então às vezes a gente tem que aprender muitas coisas, agradecer a Deus do que Ele tem dado para você, tantas coisas boas como coisas ruins. Tem que vir coisa ruim para a gente saber que Deus está te livrando de tais coisas que não é para você ficar aqui. É a palavra de Deus. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Vamos na terceira pergunta que ela diz assim. Pode falar para gente. Os anjos Deus fez para ser santo, né? O Satanás não era regente de anjo de luz, só que Deus permitiu a perversidade deles e ele se rebelou contra Deus. E ele vindo para a terra, sendo lançado de cima para baixo, ele jogou essa perversidade nas pessoas que nasceram aqui na terra. Por meio de Adão, que Deus fez o homem, né? Então nós temos o hábito da livre escolha, como o irmão estava falando ali. Ou nós escolhemos as coisas que levam para a salvação de acordo com a palavra de Deus, porque se nós tender para outro lado, escolhermos as coisas erradas, aí nós perdemos a nossa salvação. E veio do céu isso, porque o Satanás, olha, até em milagre, o que é que ele fala? Que ele se transforma em anjo de luz e faz grandes maravilhas, que faz a mais fogo descer do céu, à vista dos homens. Mas só que na vida do Senhor ele vai responder isso. Você fez isso, fez aquilo, você curou, fez todos os seus objetivos, mas não me obedeceu, então para trás de mim. Isso fala com nós também, para o fogo eterno que está preparado para o diabo de Deus. Com certeza. Obrigado, presbítero. A terceira pergunta, a amada igreja responde. Vamos ouvir o que diz assim. Uma das condições indispensáveis para pregar o Evangelho com integridade e a autenticidade do pregador, comente a respeito com base em 2 Coríntios 2:15 e 23. Pode responder a amada igreja? Uma das condições indispensáveis para pregar o Evangelho com integridade e autenticidade. O que é? Você prega. A gente tem que se atualizar, dentro desse comentário aí, Deus centralizar Cristo, né? Cristo é a mensagem. A gente não pode fazer rodeio, não posso falar da minha vida, eu tenho que falar da vida de Cristo. Porque ele é o ponto central. Paulo fala aqui, ó. Defesa de seu apostolado. Paulo mostrou que o seu ministério era conduzido em gratidão, triunfo e integridade. Ele afirma que Deus, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em outras palavras, a pregação do Evangelho revela a pessoa de Deus, sua obra, sua graça, a humanidade. O Evangelho, porém, deve ser pregado com integridade, isso envolve algumas condições indispensáveis. A primeira delas é a autenticidade do pregador, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Eu não posso chegar ali no púlpito e falar algo que eu não estou vivendo. Por quê? Porque a igreja vai me questionar. Peraí, está falando aquilo que ele está vivendo. Então tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, não é? Não pode ser verdadeiro, porque Cristo é verdade. E Paulo ele era autêntico, ele não pregava sobre a vida dele, sobre a obra de Paulo, era sobre a obra de Cristo, a vida de Cristo, não é? O nosso privilégio hoje, quando estamos falando sobre o privilégio de seguir a Cristo, é porque Cristo é verdadeiro, não tem verdadeiro. Cristo é verdadeiro, ponto. E a gente sabe disso. Se ele é verdadeiro, eu tenho que viver a verdade, não é, Espírito?
Por mais que ela seja dolorida, mais eu tenho que falar a verdade, eu posso omitir. Esta, Deus, é uma condição indispensável para pregar o Evangelho, com integridade. É falar a verdade, é falar de Deus, quem é Deus, e mostrando Deus para a humanidade, que seja revelar Deus na obra que Deus tem falado, não é inventar. E voltando mais um pouquinho, a palavra de Deus é bem clara, diz assim: a porta é estreita, são pouco entra por ela. Quando você fala a verdade, é pouquinho. Mas alguém pergunta, mas a igreja de fulano é lotada, né? Aí Deus fala lá na frente que a porta é larga. Eles não falam dizendo que a palavra de Deus tem condições indispensáveis, como pregador do Evangelho, como Deus mostrando a verdade, eles têm medo de falar. Aí vem mais na frente, sabe por quê? Se a minha igreja aqui encher mesmo, pregar da forma que eu acho que deve pregar, não como Deus manda, a verdadeira palavra de Deus, a minha igreja não vai encher. E se a minha igreja enche da palavra de Deus, encher mesmo, o rendimento que favorece a minha vida material, falando materialmente, vou ficar rico. Opa, ficar rico mesmo, uma tela de uma igreja, tudo que eu pensar que a igreja é a minha presença eu tenho, porque eu tenho muitas pessoas que congregam, porque eu falo da palavra de Deus, mas não como ela é, e não vivo como ela diz. Aí começa a encher a igreja. Só, cadê o ensinamento de Deus na vida dessas pessoas, do próprio pregador? Aí está dizendo de Deus que pregar a verdade, a realidade para toda a nação, toda a humanidade. Então a igreja ela fica daquele como você está feliz porque tem aqui 4, 5, 6, 10. Se tivesse o mundo todo era melhor, mas que tenha o mundo todo que serve a Deus, que dê bons princípios e que faz a vontade de Deus. É Deus mandando, é Deus falando, é Deus mostrando. Mas como entra na outra igreja do arbítrio livre, é livre, Deus deu essa liberdade para eles falar de Deus da maneira que eles acham que deve ser falado. Aí a gente vê esse rendimento entra o mesmo, os tempos são bonitos. E você fica 10, 15, 20 anos querendo acabar isso aqui, e fala, está muito bom. Que no passado nós não tínhamos tempo, eles não tinham tempo como esse. E porque você doou tanto, é bom, você pode fazer. Você quer doar alguma coisa para o tempo da obra de Deus? Você tem condições que faça. É gostoso ficar assim, mas no passado não era assim. E Deus recebia. Você vê a diferença é muito grande. Pessoas enfermas, não estava sendo legal, não tinha que chegar para o era curado. Os apóstolos passaram em algum lugar ali, aquela forma da pessoa curava as pessoas. Por quê? Porque eles invocavam a Deus e falavam o que Deus pedia que falassem. Hoje eu tenho medo de falar, sabe? Porque se eu falo, eu não falo. Não sirvo mais naquela igreja. A verdade é esta. E as bênçãos que devem ser recebidas hoje, devem ser a mesma coisa do passado. E nós é uma mudança. Eu gostaria de ter uma notícia assim: olha, eu passo por um lugar aí, lá tem um irmão da Adventista, da Prometa Iab, que tem os mandamentos de Deus, que os guarda, fala o nome da palavra de Deus. Quando ele passa assim, passou perto de uma pessoa, a pessoa está doente, foi curada. É difícil? O passado era assim. Ou Deus do passado houve uma mudança, uma diferença? Deus disse que não muda. Quem muda sou eu. Se eu não faço a vontade de Deus, fica difícil poder. Ó, vou dar por você, vai te curar. Porque eu estou cumprindo com Deus. Eu faço meu voto, eu me jejum, porque Deus pede para fazer isso. Existe casos que Deus diz: olha, isso é feito com jejum. Se você não jejuar, você não vai conseguir, não. Ah, mas eu não vou humilhar aqui o jejum. Ele simboliza o que é o jejum? É humilhação. O que Deus faz é humilhando a sua carne. Eu tenho vontade de comer lá hoje que eu estou jejuando, eu tenho vontade de comer aqui, mas não como. Você humilha a sua carne, você sacrifica, mas eu não faço. Eu estou fazendo um voto para Deus. Então o jejum, muitas vezes eu faço aquela ganância para opa, coisa não pode ir, mas humilhar o seu corpo, você tem a Deus, para passar aquele momento tão difícil, que é difícil fazer. A alegria de um mês a gente faz uma vez, faço o ano, não faço nenhum. Tem de ver? É a palavra de Deus, é difícil falar, mas Deus manda que fale, que quando a igreja sadia, e você recebe os privilégios de Deus, para dizer na lição, o privilégio que você não tem Cristo para você, para mim, desde que nós façamos a vontade de Deus. Então, uma colocação que você para Deus é considerado como um perfume, um cheiro suave, tanto para os que se salvam, como para aqueles que se perdem. É isso que você falou mesmo. Os que se salvam, então um cheiro de perfume para a vida eterna. E os que se perdem, é um cheiro para a morte. A morte acabou, tem o sofrimento, a refeição, quando Jesus voltar.
Então Jesus disse que nós devemos, mas mesmo assim, nós devemos pregar para todos, entre salvos e não salvos, entre os que ganham a vida eterna e aqueles que não ganham. Mas esta palavra de Deus tem que saber por quê também? Que ela tem que ser pregada até as pessoas que não vão se salvar. Mas Deus manda que pregue. Você sabe por quê? Quando Jesus vier, você não sabia de nada. Você não sabia. E aí, como é que fica? Então é outro cumprimento da palavra de Deus. Tanto um jeito para que se salvam e tanto para aqueles que se percam. Porque pelo menos vai ter que ouvir. E quando Jesus voltar, ninguém tem desculpa. Tanto é que diz na palavra de Deus que este evangelho seguirá até os fins da terra. Quando chegar o fim da terra, todo mundo ouve a palavra de Deus. E quando ouve a palavra de Deus, eu vou lá para a terra buscar vocês, tá bom? E quando eu buscar, não escolho ninguém sem ouvir a palavra de Deus. Porque eu disse, enquanto esse evangelho não fosse anunciado, eu não queria. Que todo mundo saiba e ninguém tem uma desculpa para dar. Mas eu não sabia. Você não sabia? Você sabia que a terça deve ser pregada, anunciada até lá nos fins da terra. Agora eu vou te buscar. Agora vai ser gente com tanta desculpa, né? Querendo ganhar, dar a vida eterna. Não. Ô irmão, o mistério do Evangelho, o Senhor Jesus fala assim: quem não é contra nós, é por nós. Você pode ver que os crentes valorizam os outros crentes que pregam o Evangelho. Mas só que tem um versículo que mexe com todo crente. São João 5,39. Fala em examinar as Escrituras. O que é examinar? Buscar o fundamento. O que Deus pede de nós na palavra. Se o indivíduo examinar, entender e pôr em prática, é claro que ele vai ser salvo. Agora, se ele examinar, entender e não pôr em prática, e muito tem gente que nem entende porque Deus fecha a mente para quem não entende, porque já não entenda, porque já sabe que o coração é perverso mesmo. A vez que tem um evangelho interessado em dividir. Acabou, meu irmão? Sim, vamos passar os 5 minutos. Quarta pergunta diz: comente com a graça sobre a seriedade da pregação e sobre o método do pregador. Utilizando como base 2 Coríntios 2:15 a 17, é o item 3. Alguém pode responder por gentileza, amada igreja? Pode dizer que o tempo está indo embora. Quase no finalzinho. Segundo Coríntios, quem manda para 2 Coríntios 2:15 a 17. Dizendo: comente com a graça sobre a seriedade da pregação e sobre o método do pregador. Bom, uma das seriedades é essa aqui. É fácil você pregar um versículo da Bíblia, falar das grandes maravilhas de Deus. É difícil, é muito fácil. Agora vamos voltar para dizendo que havia pregadores falsos no passado, falsos mestres, ensinavam coisas erradas, mas falavam o quê? Falavam dentro da palavra que pregavam, dentro da Bíblia não tem uma palavra de Deus. Mas diz: é fácil pregar. Agora, difícil, aquelas pessoas que pregavam, viveram eles pregam. Difícil é viver porque a palavra de Deus ensina. Não é difícil? Então muitos dizem: você quer isso, nós estamos para a igreja do povo de Deus. O que está acontecendo? E nós da IAP devemos fazer o quê? Pregar a palavra de Deus e viver o que nós pregamos, aquilo que falamos dentro da palavra de Deus. o verso 3 de 2 Coríntios, né? 2, 15 e 17. 15. Eu vou ler o 2, 15 15 e e 17. 17. Vamos ver. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Não esqueça salvo. E não esqueça eterno, para este certamente cheiro de morte, para a morte. Quer dizer, não tem salvação. Mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo, entenda, né? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Mas deixa eu ler o verso 3 também. Escrevi vós isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam, da parte dos que deveriam alegrar-se, confiando em vós todos a minha alegria é de todos vós. Então vamos pregar o Evangelho, e a alegria dele era de todos vós, daquele tempo e de hoje
curou